Olá, pessoal, tudo bem? No programa de hoje, nós vamos falar sobre a Lei das Bibliotecas, né? Em 2010, foi criada a Lei número 12.244, que é a Lei de Universalização das Bibliotecas Escolares, que determina que todas as instituições de ensino do país, públicas e privadas, deverão desenvolver aí esforços progressivos para constituírem bibliotecas com acervo mínimo de um título para cada aluno matriculado. Essa lei estabeleceu aí um prazo de 10 anos para que isso fosse estabelecido. Esse prazo chegou agora em 2020. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o Rogério Xavier, que é professor e é palestrante do Instituto do Legislativo Paulista, já deu palestras aqui no Instituto Legislativo Paulista na Leste, falando sobre essa lei. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Luciano. Bom dia a todos aí, os ouvintes, os internautas, né? Que a gente tem. Mas de fato, essa lei, ela veio em 2010, foi uma grande vitória, porque ela de alguma forma, ela parametrizou, né, para todas as escolas o que seria uma biblioteca, né? Ela fala também de materiais videográficos e outros documentos registrados dentro de uma biblioteca escolar, que a escola, de alguma forma, ao longo da história, da nossa história mesmo, a história da escola, né, sofreu com inúmeras intervenções, né, com relação ao seu espaço. O que era uma biblioteca no começo do século XX? O que era uma biblioteca nos anos 50? Uma biblioteca escolar, né? Estamos falando de biblioteca escolar. Então, acho que essa lei em 2020, ou em 2010, ela veio para dar um norte para as escolas, para os diretores, inclusive para a nossa classe. E estabelecer um prazo de 10 anos. Só que assim, a gente sabe, tem lei que às vezes vinga, tem lei que não vinga, e agora a gente está vendo se essa lei ela vai, de alguma forma, se estabelecer como um grande marco nessa mudança. Então, a gente tem aí inúmeras discussões, né, ao longo desses 10 anos, e a gente chegou, assim, hoje eu posso dizer o seguinte, essa lei ainda precisa ser mais discutida e, de fato, implementada dentro das escolas, porque ela pressupõe também que haja o profissional bibliotecário. E aí é que onde também existe outra discussão, né? Porque daí você tem que inserir o profissional bibliotecário nesse contexto para auxiliar nas ações pedagógicas dentro da biblioteca. E aí começa, porque daí você tem o problema de contratação, aí você tem piso salarial. Então, essas coisas, e a gente sabe que as escolas, né, independente se é pública ou privada, ela tem, às vezes, os recursos reduzidos, os próprios municípios têm a questão de ter vaga para bibliotecário. Então, isso envolve toda uma lógica, uma logística, que hoje, em tempos de eleição, a gente precisa ficar atentos, porque tem que saber quais são aí as propostas nos planos de gestão dos prefeitos ou nas propostas dos próprios vereadores, para ver se a gente consegue, de fato, implementar essa lei, que ela é federal, né? Pois é, uma das primeiras perguntas que eu te faço é o seguinte: as escolas estão cumprindo essa lei, né? Tiveram 10 anos para se adaptar. Elas se adaptaram, as escolas se adaptaram, os colégios se adaptaram? Olha, assim, eu não não sei se foi feito algum estudo efetivamente em cima disso. A gente tem vários profissionais, a gente tem o Conselho Federal de Biblioteconomia, que pode ter alguns dados mais específicos, mas o que a gente pode ver ao longo desses 10 anos, algumas que já vinham com um trabalho relacionado à biblioteca, conseguiram, de alguma forma, efetivar e estão ok. Mas, por exemplo, você tem, se a gente for falar de escolas públicas, eu posso dizer para você que 90% não. Você tem lá uma sala de leitura, você até tem uma biblioteca, mas, enfim, às vezes bibliotecas foram fechadas em alguns municípios, bibliotecas escolares, né? Vamos lembrar disso. Viraram sala de aula, porque você tem uma demanda também. Esse é o grande dilema, né? A gente está aqui hoje, daqui 10 anos a gente vai voltar, pode ser que seja o grande dilema das escolas, que espaços, né, eu mantenho dentro de uma escola e que espaços eu não mantenho. E normalmente a biblioteca é um espaço que às vezes é tirado
da escola. Tirado no seguinte sentido, ele deixa de aparecer, vira uma sala de aula e depois ele vira um puxadinho, digamos assim. Ele vira um espaço lá embaixo da escada. Infelizmente, essa é uma realidade. Eu estudei em escola pública, isso lá, né, nos anos 80, 70, não sei, e a gente via, a biblioteca ali também já sofria com com esses dilemas, né, para que serve? Infelizmente, Luciano, a gente ainda tem esse tipo de pensamento na nossa sociedade. Para que serve uma biblioteca? Você falou que estudou em escola pública, eu também. Eu também estudei em escola Ah, pública a que vida bom. inteira eu lembro que existia uma política de bibliotecas forte, assim. Lógico que havia defasagem de livros e tal, mas eu lembro que existia lá a figura da bibliotecária, que a gente ia lá, conversava, enfim, né, que tinha um papel de liderança e um papel importante dentro da escola. Não sei como é que está hoje, a gente tem essa figura ainda. E a gente tem uma dificuldade também em relação à leitura, né? As pessoas existe uma concorrência aí hoje com a internet, que eu não sei se ela é complementar ou se ela concorre hoje com a leitura, estimula ou desestimula os alunos a lerem de uma maneira geral. Qual que é a sua opinião? Eu também, só para complementar a questão da escola, eu estudei no bairro da Bela Vista ali, morei muito tempo perto da Câmara Municipal, inclusive, e eu lembro que, assim, coisas que a gente não achava na escola, a gente tinha que correr lá para Mário de Andrade, e lá eu lembro que a bibliotecária me dava lá a Barça, me dava algumas enciclopédias, porque era pesquisa escolar, né? Não Hoje, em tinha alguns internet municípios, nessa época, né? não tinha internet, não tinha Wikipédia, É, né? E, por falar em biblioteca pública, na Biblioteca Mário de Andrade, é bom a gente ressaltar a qualidade das bibliotecas públicas de São Paulo, são muito boas. Eu já precisei, inclusive, livros para concurso, que eu não achava em lugar nenhum, achei nas bibliotecas públicas de São Paulo. É um patrimônio que a gente tem aqui na cidade de São Paulo e as pessoas sim, precisam visitar e precisam conhecer mais, e precisam conhecer mais esse mundo aí de leitura e de livros que a gente tem. São livros aí, lançamentos, né? Até muitas editoras doam esses livros para as bibliotecas públicas de São Paulo. Então, tem sempre um exemplar aí de um lançamento que está saindo dentro dessas bibliotecas, que tem um papel super importante. Muitas pessoas vão para estudar nesses locais, existe sim, todo um sim. profissionalismo. Então, assim, eu sou fã das bibliotecas públicas de São Paulo e também sou usuário dessas bibliotecas. Nossa, eu fico muito feliz desse seu. É quase um depoimento isso seu, porque assim, as bibliotecas públicas nos últimos 50 anos foram elas que deram base, inclusive, para as pesquisas escolares, né? Por quê? Porque muitas bibliotecas não estavam no contexto das bibliotecas escolares, elas ficaram meio a ver navios aí, né? E vieram as políticas, os programas nacionais de livro, de leitura, esses conselhos municipais do livro e leitura são importantes de discussão. Eu trouxe a questão da Biblioteca Mário de Andrade, por quê? Porque as bibliotecas públicas nos municípios acabam fazendo papel também de bibliotecas escolares, né? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque se você consegue ter bibliotecas escolares bem estruturadas, você desonera um pouco as atividades da biblioteca pública e ela pode servir com outras ações. Porque se você só deixa a biblioteca pública como respondendo para questões relacionadas às pesquisas escolares, você afasta um pouco a responsabilidade de se ter biblioteca escolar na escola. E isso é um problema, porque daí onde você cria o primeiro leitor, o primeiro pesquisador? É lá na escola. É lá que ele vai poder rasgar o livro, vai poder brincar no ensino infantil ali. Tem as bebetecas, né? Tem algumas creches que já começam essa coisa de lidar com a pesquisa, com o livro. Então, por isso eu trouxe a questão da biblioteca pública. Mas respondendo aí a questão da tecnologia, eu acho que 2020, Luciano, e aí os ouvintes do programa, a gente conseguiu perceber que há uma grande exclusão digital, né? Os bibliotecários, os professores começaram a se reinventar do ponto de vista da formação, da alfabetização, inclusive do uso da biblioteca.
né? Então, algumas escolas particulares conseguiram baixar aplicativos, né, da Microsoft, Teams e ampliar esse universo da leitura, mas teve escolas que os professores tiveram que se virar dando aula pelo WhatsApp. E aí o que acontece? Você tem um problema que você não tem o WhatsApp é para a gente falar coisas rápidas. O professor dando aula por um instrumento que é só de comunicação. Então, veja, aí a leitura ficou defasada, sem contar a questão do acesso, né? A questão do acesso aos dados. Por exemplo, eu sou professor universitário, a gente teve problema de aluno, falou, professor, o que eu pago de dados, né, sei lá, alguma dessas empresas de telecomunicação, ele é o básico. Se o senhor fizer um vídeo muito pesado, eu não consigo carregar, porque o meu plano de dados ele não é compatível para isso. Então, eu acho que assim, a tecnologia ela é complementar, ela ajuda, ela contribui, mas num caso em que hoje a gente depende exclusivamente desse contato que a gente está tendo aqui, né, que é o contato pela internet, muita gente ficou de fora. Muita gente está de fora e eu acho que os políticos, né, os prefeitos, os vereadores, a gente precisa pensar em escolas mais conectadas, né, com recurso para esses alunos que estão aí precisando, e a tendência é que a gente entre em 2021 nesse mesmo cenário, com alguma outra acesso ali de presencial, mas mesmo assim a gente precisa pensar, e aí do ponto de vista do uso da biblioteca, a gente vai ter que pensar em acervos online disponíveis, uma formação para os professores, inclusive para os bibliotecários da escola, de lidar com essas ferramentas, né? Então, é uma conjuntura e é um assunto tão importante, tão básico que precisa ser discutido, porque a gente está falando de formação, né, Luciano? A gente está falando de crianças de 7, de 8, estão no processo de alfabetização. Já pensou? Eu tenho uma filha de 7 anos. A gente teve que se virar aqui também para ela entender, para ela poder utilizar essas ferramentas. E eu fiquei pensando, poxa, que bom que ela tem pais que são professores. Eu fico pensando naqueles pais que tiveram que sair mesmo na pandemia, em que os filhos ficaram com os avós, com os tios. Como é que foi esse processo? Eu acho que o ano de 2020 vai ser uma base para a gente repensar a educação à distância, aulas síncronas, uso das bibliotecas, programas de leitura. O governo vai ter que olhar um pouco como vai fazer esses planos nacionais de livro, do livro didático, como isso vai acontecer, vai ter que ter material online. Então, a gente vai ter que se reorganizar, né, para que, de fato, a formação aconteça nesse momento, né? Falando um pouco sobre o tema da sua palestra aqui no Instituto Legislativo Paulista, a sua palestra aconteceu na semana passada, né? A gente está aí no início de novembro já. Falando um pouco da importância da gente estar discutindo essa questão numa casa legislativa. Como é que você vê essa discussão no âmbito legislativo e o quanto a Assembleia Legislativa de São Paulo pode ajudar nessa discussão e criar mecanismos aí que criem políticas para incentivar a leitura e a educação nas nossas escolas do Estado de uma maneira geral? Olha, a sua pergunta é extremamente pertinente. Durante a palestra estávamos com outros 2 debatedores, a Luciana representando o Conselho Regional, o Christian Breiner, que faz um trabalho muito interessante lá na Câmara dos Deputados, e a gente chegou à conclusão seguinte: precisamos urgente de emendas que tratem da questão da leitura e do livro, tá? Então, o Christian até sinalizou, falou, precisamos entender como é que se faz emendas, né? Precisamos cobrar os nossos deputados dessa realidade. Precisamos mostrar as pesquisas que existem, né? Em 2018, 2019, saiu uma pesquisa pela aquela ONG, acho que é Ação Educativa, se eu não estou enganado, dizendo o quanto nós temos no nosso país de analfabetos funcionais. A gente vê isso de perto, sabe, Luciano? Os analfabetos funcionais, aquelas pessoas que leem, mas não compreendem, sabe? É uma coisa impressionante. Ou seja, isso é reflexo do quê? Do processo de formação que a gente tem com relação à leitura. Então, o que eu recomendo aos munícipes, aos cidadãos, é o quê?
procure o seu deputado, seu vereador. Eles recebem uma verba para fazer propostas, emendas, tem que pensar nesse viés aí das escolas, das bibliotecas, porque senão a gente vai chegar lá na frente e esses números que hoje se apresentam dos analfabetos funcionais, por exemplo, eles vão ser ampliados. Porque tem gente defendendo assim, não, mas as crianças são hábeis na tecnologia. Eu tenho uma filha de 13 anos. Quando eu falo de leitura para ela, ela foge, porque ela fica com o celular. Ela gosta do celular, ela me ensina do ponto de vista tecnológico. Mas tem coisas que você só aprende com a leitura, né? E aí é uma briga aqui em casa, viu? Já vou falando. Por quê? Porque você tem que falar, não, olha, a tecnologia é importante, mas você tem e-books, você tem sites de pesquisa, você precisa estudar determinados assuntos e precisa ler para conseguir responder determinados assuntos. Então, assim, essa geração que vem, elas são muito hábeis e rápidas, práticas, intuitivas, inclusive, no uso da tecnologia, mas tem um passo que é o anterior, né? Que é o passo da leitura, que é o passo de compreender aquilo que está elaborando, pesquisando. Então, acho que assim, hoje nós, pais, cidadãos, precisamos olhar para os nossos deputados, aquele que foi eleito lá em 2018, né? 2018, falar, olha, qual foi o projeto, qual foi a emenda que você fez com relação aqui ao nosso município, em relação à escola, à cultura de uma forma geral. Eu acho que esse é o caminho. E temos mais 2 anos, né? Porque em 2022 teremos eleições novamente, então acho que a partir de agora é acompanhar a trajetória dos nossos políticos, dos nossos representantes e cobrar. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Como profissionais, como responsáveis aí, em levar, no meu caso como professor, levar um olhar diferenciado para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Se a gente não olhar, eu acho que a Assembleia, os representantes que estão na casa precisam olhar esses assuntos. Então, por exemplo, essas discussões foram feitas, elas só reforçam que nós precisamos olhar a educação, olhar a cultura, olhar a leitura como princípio básico para a gente pensar num futuro melhor para os nossos adolescentes, os futuros eleitores, né? Pois é, né? E você está falando um assunto super importante. A pessoa informada, ela né, tem uma crítica sobre a realidade que cerca, sobre a realidade social, né? Ela consegue elaborar aí né, uma análise do que está acontecendo no nosso momento. Senão, acaba virando a massa vamos dizer assim, de manobra, né? E a leitura é super importante. Agora, nós temos aí dados aí enfim, mundiais, aqui da América do Sul, brasileiro, saúde. O brasileiro, ele lê menos do que muitos outros povos, né? Comparado, aqui do lado, por exemplo, os argentinos leem mais do que o brasileiro e tal. Como é que fica o desafio da leitura, né? Como é que você traz o livro, né, como uma possibilidade para esse estudante, para esse jovem, a possibilidade de um novo universo, dele adquirir conhecimento através dessa leitura física do livro? Está difícil hoje trazer esses alunos para esse universo? É um grande desafio, Luciano. É um grande desafio porque, assim, a tecnologia ela veio para facilitar. Eu não estou aqui demonizando a tecnologia. Eu adoro a tecnologia. Eu estou nas redes sociais. Eu acho isso fundamental. Mas se a gente vamos olhar assim, já que a gente está falando de biblioteca escolar, vamos olhar lá o encantamento que a criança tem, né? Eu vejo minha filha aqui, tem livro didático e conta história. Então, no ensino infantil, o que acontece? Há um grande estímulo, né? Há um grande estímulo. Eu vejo assim, desde quando ela estava lá na creche, e traz livro de borracha, traz livro de plástico para tomar banho, e fala de leitura, e conta história, aí vem o ensino fundamental 1.
aí parece que há uma espécie de desencantamento, porque daí as histórias já não são mais, aí a escola já começa a virar uma escola tradicional. Isso eu estou falando de uma forma geral. Tem escolas que rompem com isso, que estimulam a todo momento a leitura, o brincar, né? Mas tem escola, por exemplo, Luciano, eu moro em Jundiaí, tem escola que não deixa as crianças brincarem, por exemplo, né? Brinca só na hora do intervalo ali, 10 minutos tem que comer a merenda e depois fica 5 minutos correndo. E aí a criança precisa brincar, né? Na brincadeira que ela começa a compreender as suas relações, né? Então, assim, e como você tem menos espaço de leitura dentro das escolas, começa a ter um distanciamento. Pode olhar aí as escolas que não têm biblioteca, infelizmente, eu tenho que falar isso aqui, não é o que acontece nas escolas de uma classe mais favorecida. Você vai em grandes escolas, né? Pega as grandes escolas da cidade de São Paulo, faça uma visita e veja, tem na escola lá do lado de onde eu dou aula, os alunos vão visitar, eles voltam encantados, porque eles vão na escola e falam, professor, lá tem 3 bibliotecas. Eu conheço, né? Eu conheço o bibliotecário de lá. Então, tem uma biblioteca para o ensino infantil, tem uma biblioteca para o ensino fundamental e outra que é para o ensino fundamental 2 e médio. Pensa, uma escola ela tem 3 bibliotecas. Aí você fala, mas então quer dizer que existe também uma exclusão, existe uma diferença? Existe, né? Porque é aquilo que você falou. Se eu tenho menos jovens, menos cidadãos que não têm consciência, né, daquilo que ele faz, daquilo que ele vive, da sua situação, é mais fácil de eu manipular. Né, a história do pão e circo. Então, o que acontece com relação à escola? Há um desencantamento, então o aluno chega na universidade, não são todos, evidentemente. Mas você tem uma parcela que chega, você fala, você leu esse livro, que seria um livro básico, né, ou só estudou para o vestibular, né, para aquela leitura condensada para o vestibular, e isso tem problemas seríssimos, né, do processo de formação. Na nossa instituição, a gente faz um trabalho muito interessante, que é um trabalho não é só para a área de leitura, mas é um trabalho que auxilia esse aluno que chega, ou aquele que ainda está no processo de curso, a auxiliar ao conhecimento da língua portuguesa, as questões básicas de matemática. A gente tem cursos de administração e contabilidade que às vezes o aluno chega e não sabe a regra de 3. Né? Você não sabe a regra de 3. Aí você fala, como assim? Então, esse projeto paralelo, e aí as instituições precisam se organizar, você consegue parear esse aluno no sentido dele ter conhecimento. Isso serve para a língua portuguesa, para a literatura, para a tecnologia. Né? Então, eu tenho a impressão de que assim, há um desencantamento. Eu vou usar esse termo porque você vê a criança toda empolgada lá no ensino infantil, começa a entrar Fundamental 1, Fundamental 2, começa a se perder, porque daí cai naquela história das disciplinas, essa história da transversalidade às vezes não aparece em algumas escolas, os professores atarefados com a infinidade de burocracia, documento para assinar, né? Tem outras discussões, né? Por exemplo, nas escolas públicas, você não sabe qual é a teoria que é utilizada dentro de uma escola, porque você tem professor que ele é mais conservador do ponto de vista do ensino, você tem professor que é mais construtivista do ponto de vista do ensino, e aí se vive dilemas dentro da escola. Então, assim, eu fico preocupado, mas eu acho que a gente tem saída. Por exemplo, quando você institui uma biblioteca bem fundamentada dentro da escola, você desonera o professor de algumas responsabilidades. Porque tem gente que acha o seguinte, eu já ouvi isso de professor, inclusive amigos, né? Não, Rogério, aquela biblioteca da sala de aula resolve o problema. Não resolve. A biblioteca em sala de aula não resolve. Ela é um paliativo ali. Olha, gente, dá uma olhada nos livrinhos aí. O certo é você ter um espaço em que as crianças se deslocam para ele. Por quê? Porque quando ele for na biblioteca pública, é assim que funciona. Você vai por um espaço e lá você vai entender as regras. A gente tem uma expressão em inglês, information literacy, ou seja, você tem que ensinar as crianças a usarem esse espaço. Por quê? Na vida adulta deles, quando eles forem numa biblioteca pública, numa biblioteca universitária, numa biblioteca especializada, eles vão ter que saber como é que funciona. Os livros estão organizados, que existe uma lógica,
O bibliotecário não está ali só para tirar poeira de livro, né? A gente brinca. A gente está ali para justamente mediar informação. Então, hoje, nos países desenvolvidos, teve um professor da instituição, ele foi para os Estados Unidos, visitou a biblioteca do Congresso, ficou encantado. Eu falei, que legal, né? A gente sai daqui para visitar bibliotecas nos outros países, né? A gente fica encantado. Uma amiga mandou essa semana uma infinidade de imagens, estava em Madrid, mandou fotos das bibliotecas. Eu falei, então a gente também tem essas bibliotecas aqui. Só que o valor que a gente precisa dar para esses espaços tem que ser exponencializado, né? Desde lá da infância. Então não existe isso. Então a gente vai perdendo o encantamento. Isso é ruim, né? Tá certo, Rogério Xavier, palestrante, professor universitário, palestrante do INP. Muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Legislativa. Eu que agradeço, Luciano. Bom trabalho para vocês, boa semana. Que esses temas e outros relacionados à leitura, ao livro, sejam partilhados e trabalhados aqui com vocês. Tenho o maior prazer, estou à disposição também. Tá certo, muito obrigado. Bem, o Conexão Legislativa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.